Pois é, rapaz, de virada, São Paulo 3, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Vamos falar sobre esse jogo. Estava fazendo esse jogo pela rádio, acabou agora há pouco a transmissão, fazendo com o grande Sérgio Colonese, que vestiu a camisa do São Paulo, deu uma pesquisada depois, ele honrou o manto. E, pois é, ganhamos, estou aqui ajeitando meu caderninho com as anotações do jogo. E, rapaz, ganhamos, mas o primeiro tempo foi qualquer coisa de tenebrosa. Pegar aqui a escalação rapidinho: Rafael, Natan, Pablo Maia, Alan Franco, Caio Paulista. Mais à frente, Luan Nestor. E no ataque, Rato, Luciano, Alisson e, como centroavante, o Galopo. O primeiro tempo foi tenebroso do São Paulo. A gente tomou um gol com 3 minutos, num ataque assim, besta, sabe? Que a gente sofreu. E os caras chegaram lá pela esquerda, pá, cruzaram. Gol dos caras, gol do Robinho, né? Gol de cabeça, camisa 7 do Botafogo de Ribeirão Preto. Robinho marcou de cabeça. E eu pensei, pronto, vai ser igual o jogo do São Bernardo. Realmente São Paulo está num momento bem complicado, bem ruim, tanto que na transmissão estava, né, eu, o Nicolas Coutinho, o Sérgio Colonese e o Eduardo Senna fazendo o jogo. E o Coutinho, né, que era o narrador, ele perguntou os nossos palpites. E ninguém apostou no São Paulo, sem brincadeira. Foi 2-1, 2-1 e 3-1 pro Botafogo de Ribeirão Preto. Eu achava que ia ser 2-1 pro Botafogo, porque o São Paulo com time misto, sem tanto interesse assim, porque já estava classificado. O São Paulo, quando não tem interesse, a coisa é terrível, né? Quando tem interesse, já é terrível a coisa, então, né? Pois. É, E eu fiquei, nossa, quando é que eu ia, né? Eu não falei isso daí, mas eu imaginando, nossa, quando é que o time do interior seria favorito perante o São Paulo? E sinceramente, se perguntassem para vários São Paulinos, assim, para a torcida de modo geral, eu acho que boa parte iria falar algo parecido, porque o Botafogo ele precisava da vitória para se classificar, acabou se classificando mesmo perdendo, e o São Paulo jogando fora de casa, num calor, time lento. É que o Botafogo realmente é um time bem limitado, né? O Adilson Batista, que é o novo técnico deles, aliás, já treinou o São Paulo, né? Até por causa do jogo, eu peguei aquele em 2011, treinou o São Paulo em 23 jogos, foram 8 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Foi demitido por causa dessa campanha. Não é uma campanha tão ruim assim, né? Mas se fosse o Ceni com essa campanha, continuaria no cargo sem problema algum. Mas, pois bem, e aí, o primeiro tempo não tem nem muito o que falar, além de que coisa horrorosa, que coisa tenebrosa. E no intervalo, a gente está debatendo, né? É bem interessante o intervalo, porque a gente justamente faz esse debate das ideias, do que pode melhorar, né, nas equipes. E eu falei, o Colonese me perguntou o que você faria de diferente no São Paulo, olhando para o banco, né? Se você teria alguma mudança. Aí eu falei, né, entendendo, claro, que o Orejuela, o Wellington, o David, né, e quem mais? É só esses mesmos estavam voltando de contusão, então, tipo, o Wellington, ele é nosso titular, ele só não começou jogando por causa disso, né, e entrou muito bem no segundo tempo. Mas pensando no time principal mesmo, no time titular dessa partida, o que eu faria de diferente? Eu iria soltar um pouco mais o Luan. O Luan estava fazendo a mesma função do Seba Mendes. Gente, são jogadores diferentes. Por que o Ceni? O Ceni não entende umas coisas, sabe? Eu fico tão irado com ele por causa disso. Porra! O Seba Mendes tem suas características, tem seu jeito de jogar. O Seba Mendes ele gosta de recuar, de ajudar nessa saída de bola. E nem é uma ideia ruim, tá bom? Especialmente quando você tem dois laterais ofensivos. O Caio Paulista ele é até um lateral mais ofensivo, né? Já que ele é atacante de origem, mas o Natan não é esse cara. Se você tivesse o Igor Vinícius jogando pela direita, aí sim, porque você tem dois laterais que funcionam como pontas, que atacam realmente, né? E agridem aqueles espaços. Mas o Natan não é esse cara. E se você tem o Luan, que ele tem essa qualidade de passe mais à frente,
Por que você não deixa o Natan um pouco mais recuado, coloca Pablo Maia, Alan Franco e Natan para a saída de bola, avança as linhas do meio campo, avança o Luan e também você ganha um cara que morde lá em cima, um cara que vai roubar a bola no ataque. Tanto que o São Paulo dominou o meio campo por causa disso, porque o Luan estava mais avançado e conseguia dar combate lá em cima. Puta que me pariu, é algo simples. É algo simples, qualquer um que já viu 3 partidas de futebol na vida sabe disso. Agora o Rogério Ceni não, ele é teimoso, eu já falei aqui, repito. Pior do que ser burro é ser teimoso. E o Rogério Ceni é um cara teimoso. Pô, como pode? É muito, 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 muito difícil, muito frustrante. Eu vou fazer depois um vídeo sobre isso, e é um sentimento que eu acho que não é só meu, que a sensação que dá é que o São Paulo é um time sequestrado. O time é assim, ele tá em cativeiro e a gente não tem o que fazer, além de, sei lá, assistir. Realmente é terrível, porque quem comanda lá a diretoria, né? A gente sabe que a presidência não muda de mão nunca. Você vai falar assim, ah tá, saiu o Leco e entrou o Casares, ou saiu o... Nossa, até esqueci aquele que foi acusado lá de várias coisas. Acabou sendo inocentado, né? O Aidar. Saiu o Aidar e entrou o Leco. Saiu não sei o que. Saiu o Juvenal e entrou... Gente, todo mundo é a mesma pessoa. Todo mundo pensa do mesmo jeito. É igual, sei lá, o Alckmin e o Serra. Eles são a mesma pessoa, eles pensam exatamente do mesmo jeito. Então, por mais que fale assim, mas o Leco e o Casares se odeiam. Nem sei se se odeiam, tá? Só uma suposição. Eles podem se odiar, mas eles são a mesma pessoa. Eles fazem as mesmas coisas, tanto que tem muita coisa que o Casares faz essa gestão que o Leco fez na dele também, como por exemplo, o Leco gastou 20 milhões no Pablo. E o Casares colocou 17 no Orejuela. Vai me falar o quê? Sabe? O Leco demitiu o Ceni no momento que ele estava né, só teve uma pequena oscilação. E o Casares demitiu o Crespo, não precisando demitir, sabendo que a culpa não era do técnico. É a mesma coisa. É a mesma coisa desde sempre. Então, o São Paulo é um time sequestrado, que me parece. E sabe, e é curioso, quando você vê os gols foram de Luan, Galopo e Juan. 3 jogadores que a torcida pede. Assim, a torcida brigou para ter Galopo e Luan em campo. O Juan entrou no decorrer do jogo, fez um gol de cabeça. A torcida brigou para ter esses caras em campo. É surreal, sabe? Porque eu não sei mais de futebol do que o Ceni. Você provavelmente não, né? Não sei, lá, vai ver o Guardiola tá assistindo esse vídeo. Mas, porra, é difícil, é realmente muito difícil. Por que o Colonese falou isso daí durante a transmissão, por que não entrou desse jeito em campo? E eu não tenho essa resposta. Eu gostaria de saber também, por que não entrou desse jeito em campo, caramba? Sabe, porque antes de começar a partida eu sabia que não ia dar certo. Aí quando eu vi o jogo, realmente não deu certo. É esse tipo de coisa, esse tipo de atitude que me cansa em assistir aos jogos do São Paulo e me desmotiva em assistir aos jogos do São Paulo, sinceramente. Muitas vezes eu vou porque eu sou trouxa, né? Mas eu não vou exatamente contente pra assistir esses jogos, não. Sem sacanagem. Olha, puxado. Pois bem, no segundo tempo vieram as mudanças, né? O David entrou no lugar do Alisson. O Alisson, a gente sabe que ele ainda tá no momento de como se fosse comecinho de temporada ainda para ele, né? Ele teve os problemas pessoais, ficou longe do time. Aí o David voltou de contusão. É um jogador mais forte, mais rápido também. Acabou sendo nosso melhor atacante antes da gente conseguir abrir o placar. Fez um bom jogo. E com essa entrada do David, acabou crescendo o Nestor. Porque o David, diferentemente do Alisson, que ficava muito parado, o David ele é um cara que se movimentava. E o Nestor tinha alguém para jogar, tinha um cara que ia receber essas bolas. O Nestor fez um baita jogo. Viu você, eu tô com a caneta na mão. Você mesmo, que fica aí pegando no pé do Nestor. Eu sei, você que vai o Nestor quando vai no estádio, chupa, tá bom? Fez um baita jogo o Nestor. E o jogo dele não é diferente de qualquer outra partida que ele já tenha feito. A diferença é que dessa vez ele tinha com quem jogar. O David foi fundamental, repito, o David foi fundamental para o crescimento do futebol do Nestor na partida. O primeiro tempo dele foi apagado, no segundo tempo ele jogou muita, mas muita bola.
deu assistência para o terceiro gol, o gol do Juan. E, enfim, fez outros lançamentos, outros passes interessantes. O lance do Nestor é que ele não é segundo volante. Quando colocam ele de segundo volante, você acaba perdendo na parte física, né, no meio campo. Então tinha que ter mais um ali para ajudar o Nestor no meio campo. Eu, particularmente, sacaria o Luciano desse time. Já falei isso daí outras vezes e repito. Eu sacaria. O que eu vi hoje: Seba Mendes, Luan e Nestor, nosso meio campo. No ataque, até o Caleri voltar, obviamente, Wellington Rato, Galopo e David. Pra mim, isso daí é nítido, assim. O Luciano não tá numa boa fase. Isso, se ele continuar a forçar, vai só queimar o jogador. Certo? Pois bem, mais um comentário. Orejuela voltou de contusão. Já estava resolvido o jogo, já estava 3-0, mas fez uma boa partida. Aliás, ele entrou, estava 2-1. 3-0 não, 3-1, né? Terminou o jogo. Mas se não me engano, ele entrou no 2-1 e logo na sequência teve o gol de escanteio do Juan. Outros jogadores que eu esperava ver alguns minutos e não vi foi o Gabriel Neves. Beleza, agora a gente enfrenta o Água Santa, né? O Água Santa que ganhou o jogo contra o São Bernardo de 1-0, clássico aqui do ABC. E, bom, o Água Santa não conseguiu a liderança do grupo, então vamos ver onde é que São Paulo vai jogar. São três opções inicialmente. Bragantino, né, esqueci agora o nome do estádio lá, na Vila Belmiro, ou então na Arena lá do Palmeiras. Também no seu nome. Allianz Parque. É isso, né? Mas são essas três opções de estádio que podemos jogar. Está tocando o interfone, espero que não tenha interferido no áudio. Pois bem, era isso que eu tinha a dizer sobre este belo jogo, essa bela peleja da equipe do São Paulo. Espero que o Ceni comece a rever algumas coisas, sabe? Não tenho por que ficar sofrendo desse jeito, porra. Como eu disse, é de ficar maluco assistir a um jogo de São Paulo. Quando você sabe. O problema é esse, você sabe a solução. Como é que pode isso? Se eu sei a solução, o Ceni tinha que saber a solução também. Porra, aí demora 45 minutos pra mudar, sendo que eram coisas que era só mexer em algumas peças ali, sabe? Por mais que o Alisson e o David, eu até entendo, né, que são funções bem diferentes, são jogadores muito distintos, né? Mas, porra, faz pelo menos adiantar o Luan, ele já podia ter feito. Se ele faz isso no primeiro tempo, a gente tinha amassado o Botafogo na primeira etapa. E não foi o que aconteceu. Nossa, agora eu tava lembrando, no intervalo a gente viu as estatísticas. O Botafogo de Ribeirão Preto tinha um cruzamento, este cruzamento foi certo e foi o gol do Robinho. São Paulo tinha 15 cruzamentos em uma etapa só. Nenhum foi certo. É isso. Realmente, o time de São Paulo, o time do Ceni, né? Melhor dizendo, já que, né, são coisas distintas, mas o Ceni tinha que dar uma revisada aí nos seus conceitos, porque tem coisa que ele tá pensando que tá errado. Assim, desculpa. Se ele bota o Luan para fazer aquela função, a mesma função do Seba Mendes, ele tá errado. Não tem outra coisa além disso. Só um comentário: o Pablo Maia foi improvisado como zagueiro, né? Faltava zagueiro, o Alan Franco fez um jogo ruim também. No primeiro lance, no primeiro gol da partida do Botafogo, o lançamento foi justamente nas costas do Maia, ele estava um pouco adiantado, né? Eu acho que por ele estar acostumado a ser volante, ele não percebeu que ele estava adiantado, então isso daí acaba fazendo parte. O problema é que do Alan Franco, de novo, teve dois momentos, né, no jogo que ele perdeu a bola e quase saiu o gol dos caras por causa disso, né? Porque ele vai tentar sair jogando, ou então dar um passe em cima do atacante e acaba perdendo a bola. Volto a dizer, ele tem que lembrar que ele está no Brasil, ele não está mais nos Estados Unidos. O nível do futebol aqui é outro, sabe? A gente pode ter até menos dinheiro que algumas equipes lá norte-americanas, só que é um campeonato que está começando lá. Ainda tem atletas que não estão no nível mínimo necessário para ser jogador de futebol. Aqui no Brasil não, pô. Você pode pegar o Botafogo de Ribeirão Preto, que você vai ter atacantes experientes já, atacantes que sabem marcar um zagueiro. Ele não vai, sabe, dar passezinho besta e imaginar que vai acertar todos.
tem que dar uma segurada, tem que se ligar, né? O Alan Franco tem que se ligar realmente. Eu acho que ele é bom jogador, mas ele tá devendo algumas coisas. E ele é muito lento, tá? Ele tinha que dar uma melhorada aí na velocidade dele, especialmente quando a gente joga com linhas tão avançadas como foi o jogo de hoje, né? A gente correu um risco danado no começo do segundo tempo até fazer o 2-1, porque as linhas estavam lá em cima buscando esses gols mesmos e fazer a pressão em cima do adversário. E é que porque o Botafogo de Ribeirão Preto não tinha, né, esse jogador mais rápido para jogar nas costas da marcação. Senão a gente ia sofrer, viu? É isso, acredito que seja isso. Eu vou soltar no meio da semana um vídeo, né, falando sobre o que eu achei desses primeiros 12 jogos, né, do Campeonato Paulista, da primeira fase, pontos positivos, pontos negativos da equipe, do Ceni e coisas mais. E futuramente, em algum momento, eu vou fazer um vídeo explicando, né, dando minha opinião sobre as coisas dentro do São Paulo. Lembrando, né? Enfim, não irei entrar em assuntos assim agora. Só um último comentário. Eu tô com um software aqui para fazer a limpeza de voz em tempo real. Espero que isso não tenha atrapalhado o desempenho do meu PC. Ele é bom, assim, mas ele não é bom para gravar vídeo, para coisas assim, né? Então por isso que a resolução não é muito boa, porque ele não tem câmera para isso, enfim. Então ele é bom para o dia a dia, mas coisa mais pesada ele é fraquinho. Então eu espero que esteja tudo bem aí, que não tenha queda de frames ou algo do tipo por causa disso. Tá bom? E você, o que você achou desse jogo? Você também está pistola? Você também via essas coisas de forma tão clara? É, pelo menos ganhamos, passamos em primeiro, que vem a Água Santa agora e a coisa vai ficar um pouco mais complicada, né? Então, outra coisa, quero fazer dois vídeos, tá? Além desse daí da primeira etapa, eu quero fazer um vídeo sobre os gols que a gente sofreu. Tá? Eu verei ainda, não prometo que eu vou conseguir subir, porque eu quero realmente colocar pelo menos os momentos da finalização das jogadas, né? Então vai ser vídeo, eu sei que tem direitos autorais, strike, coisa assim. Vejamos como se dará se eu consigo fazer isso daí sem tomar strike da Dona Globo ou da Dona Record ou qualquer outra emissora que passe os jogos do São Paulo. Tá certo? Muito obrigado a você que me ouviu neste domingão. É isso, vamos São Paulo agora dar um jeito de passar do Água Santa. A Água Santa fez um campeonato até que razoável, viu? É bom abrir o olho que não vai ser um jogo fácil, não. Bem capaz o São Paulo rodar nessa, tá certo? Like, comentário, inscrição, compartilhe. É isso.